O Rodri acabou indo para o Barcelona e eu acho que essa talvez seja a mudança mais impactante no mercado de transferências europeu dessa temporada, né? De uma temporada para outra, né? Talvez não, sei lá, se você não concordar, pode deixar aí nos comentários, mas eu acho que essa é a principal, até porque ele estava sendo disputado pelo Barcelona e pelo Real Madrid, e ele acabou no fim escolhendo ir para o Barcelona. Tudo bem que tem a ver com propostas salariais, tudo mais, né? E também o quanto foi pago para o Manchester City, que chegou até a negar as primeiras ali. Mas a ideia nem é falar tanto sobre essa parte contratual, é mais sobre como que ele joga e como que ele pode melhorar o Barcelona. O Barcelona eu vejo como um time que vem forte nos últimos anos, mas falta um pouquinho a mais para o time poder ganhar a Liga dos Campeões, sendo que ele já ganhou 2 vezes o Campeonato Espanhol e está brigando pelo terceiro. Então vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Primeiro, vamos olhar para o Rodri com o que ele tem de qualidade, o que ele apresenta como jogador, né? Ele é um jogador que a gente chama de distribuidor de bola de elite. É um termo meio esquisito aqui, mas sei lá, você pode chamar ele de maestro, de organizador. Ele é o principal jogador que vai fazer os passes longos, mais verticais, mais progressivos, passes curtos. Ele ajuda o time a manter a posse de bola e a ser mais criativo com a bola, fazendo a bola chegar antes nos jogadores mais perigosos e mais vezes. Então, ter um jogador assim no time é sempre muito bom, porque, principalmente quando você tem um time como o Barcelona, eu já vou chegar mais nisso, quanto mais ele consegue fazer disso, melhor o time fica. Então, por isso que ele fica com o motor de progressão e organização, porque ele faz o time progredir em campo e se organizar mais em campo. Então, isso é muito importante. Forte no jogo aéreo, ele tem estatura boa, então ele consegue ajudar no jogo aéreo, sei lá, num tiro de meta, numa bola parada, ou só numa uma bola dividida ali no meio de campo também. E por isso ele também é eficiente nos duelos ofensivos e defensivos. Então, ele protege muito bem a bola para manter a posse e consegue dividir muito bem para pegar a bola de volta, então ele ajuda muito nisso. Ele é muito preciso nos dribles e sob pressão. Essa questão dos dribles, né? Que você fala assim, poxa, mas ele não é um cara habilidoso, um ponta, um centroavante que vai ficar driblando todo mundo. Não é. Mas se ele precisar driblar, esconder a bola e manter a posse, ele é muito bom, principalmente sob pressão. Às vezes ele até gosta que a pressão venha nele, porque provavelmente alguém vai estar mais livre, e daí ele inverte a jogada de lado, enfim, ele consegue fazer isso. E ao mesmo tempo ele consegue criar chances mais verticais. Então a jogada está muito congestionada ali no setor que ele está, às vezes ele até atrai a pressão, e daí ele inverte e alguém fica livre para poder criar uma jogada. Então isso tem muito a ver com o jogo dele e funciona muito nas equipes que ele joga. E por último, o que ele acaba fazendo no final das contas é recuperar muitas vezes a bola e a manutenção de posse, né? Ele consegue recuperar muitas vezes a bola e manter ela com o time em que ele está jogando. E é curioso que ele é a cara do barcelonismo, de jogadores de La Masia, mas ele não é na base do Barcelona, né? Eu acho que é curioso que ele começa no Atlético de Madrid, na base do Atlético de Madrid, ele vai pro Villarreal, vira profissional, depois ele volta pro Atlético de Madrid, daí ele vai pro City e agora ele volta pra Espanha, pro Barcelona. E é curioso que eu acho que talvez, desde que o Sérgio Busquets tenha aparecido, ele talvez seja o jogador mais parecido com ele que no futebol, né? Acho que nenhum outro jogador é tão parecido como o Sérgio Busquets. E é curioso, né? Que também espanhol. Não é tão curioso assim, porque eu acho que tem a ver, né? Acho que são relações que fazem sentido pensando em conceito de futebol e da onde ele vem, né? Porque o futebol espanhol privilegia bastante esse tipo de jogador, por mais que ele não seja da base de La Masia, que não é a única base boa da Espanha. Tem algumas boas, né? A seleção espanhola acabou de ganhar a Copa do Mundo. Tinha jogadores de algumas bases diferentes, mas é claro que a do Barcelona é que chama mais atenção e é pra onde ele tá indo agora. Mas é curioso como ele é um jogador que talvez tenha a maior cara de Barcelona, que não necessariamente tenha saído do Barcelona. E tem uma fala do Valdano, que é ex-jogador, treinador, um cara muito importante no futebol e com falas bem interessantes, que ele fala que o Rodri é aquele tipo de influência provocado por jogadores que não tem tanto efeito no gol, mas tem efeito no jogo. Para isso ele é o melhor jogador do mundo. Então ele é um jogador que faz o time dele jogar melhor, mesmo que ele não faça gol ou dê assistência, né? Ele é muito mais importante para o jogo da equipe do que para jogadas decisivas, né? Enquanto, sei lá, o Mbappé é muito mais importante para jogadas decisivas, assim como outros jogadores, né? Só dando um exemplo, o... ele é muito mais importante para o jogo todo, né? Tinha até uma frase do Busquets que eu acho muito legal, mas eu não lembro exatamente quem disse, mas se você olha o jogo, você não vê o Busquets, mas se você olha o Busquets, você vê o jogo. O Rodri é quase isso também. Acho que tem questões diferentes, até porque o futebol mudou um pouco, mas eles são bem parecidos. E aqui tem o diferencial dele, né? Esse mapa aqui de um monte de flechinha aqui, são os passes que ele dá no jogo. Você vê como o campo tem vários momentos aqui de passe, isso é ele pela seleção espanhola. Né? Você tem 655 passes, só 50 deles errados, entre 705, né? Que é 96, 93% de acerto. É uma capacidade muito grande de acerto. E você pode ver que os passes errados, né? Que aqui tem uns cinzinhas aqui. Inclusive, eu acho que usar o vermelho para ser passe certo pode gerar uma dúvida aqui em vocês, mas os cinzas são os passes errados. Normalmente os passes errados são os passes mais perto aqui do gol, né? Então não gera tanto perigo de contra-ataque e tudo. E tem essa outra questão aqui, que é isso ele na final da Copa. Olha quantas vezes ele recuperou a bola aqui em vários setores. Então ele é um jogador que ajuda muito
a recuperar a bola e manter o time jogando. Isso lembrando que a final da Copa, a Argentina teve pouquíssima posse de bola. Então, isso também ajuda, né? Porque ele recupera a bola e faz o time continuar jogando. Eu vou mostrar mais sobre isso no campinho, como ele é o pêndulo para manter a posse de bola e também para recuperar a bola e manter o time com posse. Aqui alguns jogadores que são mais parecidos com ele. Você vai ver aqui que tem um gráfico que mostra alguns jogadores. Isso aqui é um gráfico puramente estatístico. É da Opta. Eles olham as estatísticas, comparam com vários jogadores e vê quais jogadores têm estatísticas mais parecidas. Então aqui tem o Rodri e o Tchouaméni. Eu acho que eles são jogadores diferentes. Eu vou explicar por quê, mas os gráficos ali até que tem bastante semelhança, tanto que eles são 82% parecidos nessa métrica. Mas é curioso que o jogador mais parecido de todos é o Elliot Anderson, que tem 85% de encaixe com o jogo do Rodri. Só que o Elliot Anderson acabou de ir pro City, né? Então o City já contratou ele pensando que poderia perder o Rodri, né? Então o novo Rodri, entre aspas, no City é o Elliot Anderson. E ainda tem o Nico Gonzalez aqui. Só que o do Nico Gonzalez é 77, e se você olhar esse radar do Rodri e do Elliot, até que é bem diferente, né? Enfim, quando você olha aqui em passes, ele tem 100. Quer dizer, que ele é o jogador que mais troca passes na Premier League, 25, 26. Em chances criadas, ele é melhor que 81%. Em corridas progressivas, 92%. Isso também é curioso, porque ele consegue, sem ser muito rápido, limpar jogadas e progredir com a bola no pé também. Ele faz isso, faz bastante, né? Como a gente pode ver aqui. Ações defensivas, 83. Duelos vencidos, 98. Aqui tem a ver, não é que ele ganha 98% deles, ele ganha a maior parte deles e é melhor do que 98% de jogadores da liga na posição dele, né? Duelos aéreos, 91. Aqui é finalizações, gols esperados. Esse aqui é baixinho, porque você pode ver que ele é um jogador muito mais do meio para trás do que do meio para frente, né? Ele é mais para manter o time jogando do que para definir as jogadas, mas ainda assim tem uma questão aqui relevante. Quando a gente olha pro Tchouaméni, tem bastante coisa parecida, mas eu não vejo o Tchouaméni parecido com ele, porque se você ver aqui nas chances criadas, a do Tchouaméni é bem mais baixo. Passes é um pouco menor e ele tem mais chance de chegada. Então o Tchouaméni é mais um volante de chegada e que faz bons duelos, né? Até tem bastante troca de passe, mas o Rodri é muito mais de chances criadas e o Tchouaméni é mais de chegada. Até acho que o Real Madrid vai sentir muito a falta da, entre aspas, não chegada do Rodri, né? Porque você não pode sentir falta de alguém que nem chega, né? Mas sentir a falta desse tipo de jogador, que é o que o Real Madrid tem sentido desde que ele perdeu o Kroos, né? Que era o organizador daquele time. E o Real Madrid, desde então, vem sofrendo um pouco com essa questão. Aqui, é curioso esse mapa aqui, que também é da Opta. Ele mostra de baixo para cima a distância dos passes e da esquerda isso, metros por segundo, né? Quantos metros por segundo o time avança, né? Distância. E da esquerda para a direita é quantos passes troca por sequência. O Barcelona é o time que mais troca passes por sequência e que menos anda, não é o que menos anda, o Celta anda menos, mas é um dos que menos anda em distância de metros por segundo. Quer dizer, ele é um time pouquíssimo vertical. Enquanto o espanhol é super, inclusive os dois times de Barcelona, o espanhol é super rápido e direto, o Barcelona já é mais lento e detalhista, vai, esse intricate aqui dá para simplificar como detalhista. São passes mais pro lado, girando a posse e tudo. Isso tem exatamente a ver com o Rodri. Tanto que eu acho que o Rodri no time do Barcelona ele encaixa praticamente, entre aspas, instantaneamente. E eu acho que ele melhora o jogo do Barcelona até mais sem bola do que com bola, principalmente nas transições defensivas, que ele faz com que o Barcelona seja mais confiável nesse momento. Acho que é ainda mais importante do que o momento de posse de bola, porque o Barcelona já tem jogadores que são bem criativos, como o De Jong e o Pedri, por exemplo. Então ele vai ser mais um, claro que ele talvez seja até o melhor agora para isso, mas ele acho que ajuda mais nessa transição defesa ataque do que necessariamente num ataque posicional. Claro que ele vai ajudar também, mas. Entende? O Barcelona já tem um time preparado para isso, já tem jogadores com essa característica. Diferente do Real Madrid, mas apesar de tudo, o Real Madrid também está bem perto do Barcelona aqui. E eu acho que nessa temporada, isso aqui do Real Madrid talvez diminua com o Mourinho. Não quer dizer que o time vai ser pior, talvez queira dizer o contrário, talvez queira dizer que o time vai até melhorar e adaptar um pouco melhor as características dos jogadores que tem. Vamos ver o que acontece. Mas isso também tem a ver com a liga ser uma liga em que o Barcelona e o Real Madrid são muito mais fortes que a média dos outros adversários. Então os adversários fazem jogos em que eles dão menos campo para o time do Barcelona e do Real Madrid jogar. Então nesses jogos os times acabam tendo que abrir caminhos, então eles têm menos campo para avançar com passe e ser mais rápido e direto, né? Isso já pode ser um pouco diferente na Liga dos Campeões. Inclusive o Barcelona precisa melhorar, não é nem tanto no Campeonato Espanhol, é na Liga dos Campeões, que é onde ele está tendo dificuldade. Ele até consegue jogar muito bem, mas ele não consegue manter as vitórias, os placares, né? Ele toma muito gol, principalmente nos jogos mais decisivos, né? Como foi no ano passado com a Inter, esse ano com o Atlético. Então, o Barcelona pode melhorar, principalmente na Liga dos Campeões, acho até mais do que na La Liga. E aqui é como pode ser o Barcelona nessa temporada. Eu tô acreditando muito que o Barcelona dessa temporada vai jogar mais ou menos com esse sistema. Já vou pro campinho onde eu mostro melhor isso, mas eu acredito que o Barcelona vai seguir um pouco esse lado, porque
sem um centroavante, não sei se vai chegar, mas sem um centroavante eu acho que ele vai deixar o Hans Flick. Vai deixar 4 jogadores mais de infiltração, com o Pedro, o De Jong e o Rodri mais nessa criação, junto com os laterais podendo aparecer e voltar. Então ele vai ser um time que vai ter bastante infiltração e alguns jogadores para ajudar essa circulação de bola, essa criatividade maior na frente. E se você está gostando desse conteúdo, eu sugiro você seguir o canal, tanto o meu canal como o canal do PFQL, onde eu falo uma vez por semana sobre conteúdo mais pro lado tático, com entrevistas, coberturas e análises. O foco é sempre esse. Se você gosta desse tipo de conteúdo, sugiro você a acompanhar. Então vamos pro campinho aqui, e o Barcelona nessa temporada, eu acho que ele vai ser um time que vai jogar defendendo em 4-4-2, com o Rodri e um outro meio aqui, que pode ser qualquer um deles, defendendo em 4-4-2. Só que o Rafinha, quando o time não tiver um centroavante, deve ficar sobrando junto com o Dani Olmo aqui. Pode ser outro jogador também, tanto que o ADM acho que pode jogar aqui, o Fermin pode jogar aqui, o Gordon acho que menos, mas pode também. E daí o time tem algumas variações, né? E com bola, eu acho que vai ser o Gordon aqui pela esquerda, com o Rafinha e o Dani Olmo ficando nesse posicionamento e o Yamal para cá. Qual que é a ideia desses 4 aqui? Eles poderiam atacar por fora e por dentro, eles poderiam trocar de posição para confundir a marcação, e aqui o por fora para cá é entre o zagueiro lateral e por dentro entre zagueiros, né? Isso vale mesmo pro Dani Olmo e tudo mais. E talvez em algum momento o Rafinha pode estar um pouco mais aqui e o Dani Olmo um pouco mais aqui, né? Pro Rodri vir um pouco mais para a base da jogada e o Pedro poder circular um pouco mais por aqui, talvez até aparecendo atrás dessa linha aqui e formando esse posicionamento. O Flick é um técnico que gosta de bastante mobilidade, troca de posições, então acho que ter esse tipo de jogadores que são bons para se mover com bola e sem bola, acho que dá uma dinâmica interessante, pode enganar bastante a marcação adversária. E claro, tem o Yamal aqui na direita para poder ir por fora, por dentro, fazer o que o Yamal sabe fazer. Só que quando você tem esses 4 jogadores aqui, você pode ficar um pouco desguarnecido na defesa. É aí que entra o Rodri. O Rodri, ele é o pêndulo de ir para esquerda e para direita para manter a posse de bola, e é também para recuperar a bola. Vamos dizer que o Pedro perca a bola aqui para camisa 20 aqui, e esse cara saia jogando. O Rodri, ele fica nesse posicionamento aqui para tentar interceptar a bola direto ou para ficar no meio do caminho de algum possível passe dele e interceptar a jogada. Então, ele consegue retomar muito rápido a bola e fazer o Barcelona continuar atacando, gerando mais tempo de posse de bola e correndo menos no contra-ataque. Então, o time vai sofrer menos contra-ataques ou retardar mais os contra-ataques para dar mais tempo dos jogadores voltarem a se recompor. Então, ele acaba sendo um jogador muito importante para você poder esticar um pouco mais a corda, por assim dizer, né, e correr mais riscos atacando com mais gente, sem perder o equilíbrio do time, né? Porque um time equilibrado defensivamente é praticamente essencial no jogo de futebol. Só que se, por exemplo, vamos dizer que o Rodri não marca bem, daí você tem que puxar o Pedro pra cá também. Então agora você tá defendendo, vamos dizer, com 6 jogadores, atacando com 4. Qual é a chance de você fazer gol? Menor. Pelo menos você não sofre gol. Mas vamos dizer que ele seja bom para defender, daí você sobe esse. Esse aqui também seja bom para atacar. Daí você defende, por exemplo, com 4 jogadores, mas defende com qualidade, dando equilíbrio. Aí você começa a ter mais jogadores para atacar, então seu ataque fica melhor, mas você ainda tem uma confiança no seu time para você poder defender, porque você consegue esticar mais a corda, por assim dizer, porque você consegue confiar mais que o time vai ficar equilibrado defensivamente. Esse até, eu acho que no final das contas, é o jogo na cabeça do treinador, porque ele tem que equilibrar o time dele num sentido em que quantos jogadores vão subir para atacar e o time vai continuar confiável e eu vou conseguir atacar bem, ou quanto isso não vai acontecer. Então, tá o tempo todo o treinador tentando equilibrar o time para o time poder funcionar. Eu acho que isso é o mais difícil na cabeça do treinador. Claro que tem muitas outras ideias, mas basicamente, quando ele monta o sistema do time em campo, ele pensa muito em manter o equilíbrio. Claro que alguns treinadores têm, entre aspas, mais medo e colocam mais jogadores para segurar o time, outros são mais, entre aspas, corajosos, colocam mais gente para atacar, mas no final das contas é você ter um equilíbrio para você não fazer o time atacar com muitos jogadores e ficar muito fraco na defesa, mas também não defender com muitos jogadores e ficar muito fraco no ataque. Esse equilíbrio eu acho que é o essencial e o mais difícil na cabeça de um treinador. Mas quanto melhor for o treinador, mais dinâmicas ele criar, melhor ele consegue manter esse equilíbrio. E o Rodri chega para dar esse equilíbrio no Barcelona. Acho que ele é um jogador essencial para criar isso e melhorar esse time do Barcelona. Para ele poder agora, enfim, ganhar a Liga dos Campeões e talvez também, é claro que todo mundo quer ganhar uma terceira vez um campeonato espanhol. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou sugerir alguns posts que eu publico lá no Instagram. Tem um post aqui do Wagner Mancini falando da metodologia dele e a transformação em palavras. O Xavi, como o futebol holandês é conectado com o Xavi, apesar de ele ser espanhol, tem as conexões do Cruyff, Rijkaard, Pep Guardiola e muito mais. Acho que tem tudo a ver um com o outro com um, então acho que é curioso. E aqui é como se libertar da marcação, um post que eu falo sobre como os atacantes correm, e porque muitas vezes eles não correm em linha reta. Qual que é a ideia disso e por que isso ajuda muitas vezes o jogador a ser mais decisivo na frente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!